Olá, sejam bem-vindos à terceira parte da explicação sobre o diálogo Mênon de Platão. Inicialmente, a gente tinha visto que o Mênon tinha perguntado como que se adquire virtudes, mas o Sócrates quis primeiro discutir a essência do que era virtude. Então, eles passam a discutir o assunto, só porque não chegam em conclusões definitivas. Então, agora, eles vão voltar para a questão original por insistência do Mênon. A gente viu eles trabalharem a primeira hipótese e se a virtude realmente for conhecimento, ela pode ser ensinada. Mas, nesse ponto, o Sócrates tem dúvida. E agora o Âniton entra na conversa. A gente já viu que ele era um político muito influente em Atenas que não gostava nem de Sócrates, nem dos sofistas. E agora eles vão discutir que se a virtude era conhecimento, ela podia ser ensinada. Mas ela não pode ser ensinada, e é isso que a gente vai ver agora. Nem pelos sofistas e nem pelos bons cidadãos de Atenas. Se tem certa arte que eu quero dominar, eu busco os professores disso. Só que a gente não tem professores de virtudes. A primeira proposta do Sócrates seria que seriam os sofistas. Óbvio que com certa ironia ele propõe isso, e o Ânito já logo se irrita e desconsidera essa hipótese. Afinal, os sofistas se diziam mestres de virtudes, mas mediante a um pagamento. Então, certamente eles estavam mais preocupados com essa recompensa do que com o ensino. Então, o Ânito vai dizer que os professores das virtudes seriam os bons cidadãos de Atenas. Então, que a gente poderia aprender sobre isso simplesmente convivendo com eles. Mas o Sócrates propõe um contra-argumento de que, se um pai fosse virtuoso, certamente ele passaria esse conhecimento para o filho. Só porque a gente tem vários exemplos de pessoas que não conseguiram passar isso para o filho. Por exemplo, o Temístocles, Aristides e Péricles, que são citados na obra. Depois disso, o Ânito desiste da conversa e realmente parece que não há professores de virtudes. Só porque, se não há professores, é porque ela não pode ser ensinada. E se todo conhecimento pode ser ensinado, então a virtude não pode ser conhecimento. Essas inconclusões são um pouco decepcionantes, mas eles realmente não querem admitir que não hajam homens virtuosos, então eles continuam a discussão. E o Sócrates propõe um novo caminho, de que não existe só uma forma da gente saber as coisas, mas que para escolher bem, sermos virtuosos, a gente pode ter isso tanto por conhecimento e também por opinião verdadeira. Ele vai explicar essa diferença com um exemplo famoso do caminho para Larissa. Por exemplo, se eu tenho o conhecimento de onde chegar até esta cidade por experiência direta, eu vou poder chegar lá. Mas se eu tenho esse saber de forma indireta, por meio de outras informações, eu também vou conseguir me guiar e chegar no mesmo resultado. Ou seja, se eu sei seguramente o caminho até um lugar, ou se eu tenho uma noção, se eu tenho o conhecimento, ou se eu tenho uma opinião verdadeira, o resultado de qualquer forma vai ser positivo. Então, a opinião verdadeira não é um guia inferior ao conhecimento. Então, o Mênon vai dizer que o conhecimento seria superior, porque estaria sempre certo, e que a opinião verdadeira às vezes pode levar para um caminho errado. Mas o Sócrates vai dizer que não. Que, na verdade, a única diferença entre essas duas coisas, que vão dar o mesmo resultado, o mesmo efeito positivo, a única diferença entre elas é a forma como elas estão apreendidas no nosso intelecto. E daí ele faz uma comparação com as estátuas de Dédalo. Essas estátuas são tão realistas que, segundo a lenda, se não fossem amarradas, poderiam fugir. E o Sócrates usa esse exemplo para comparar opinião verdadeira e conhecimento, que a opinião verdadeira seria aquela coisa passageira que ainda não está presa. Mas quando a gente consegue laçar e prender isso se torna então um conhecimento. E como que a gente pode fazer essa fixação
para tornar a opinião verdadeira conhecimento. A gente pode verificar, ou seja, a gente pode lembrar das coisas conforme a teoria da reminiscência. Então, recapitulando, a gente sabe que a gente pode se guiar pelo conhecimento ou pela opinião verdadeira, mas que a virtude não pode ser ensinada, então ela não é conhecimento. O que resta, então, como nosso guia são as opiniões verdadeiras. A virtude, então, se não se baseia no conhecimento, se baseia na opinião verdadeira e nas ações práticas do homem vão ter o mesmo resultado. Se guiar pelo conhecimento ou pela opinião verdadeira, vai chegar no mesmo lugar, inclusive na política. Há muitos políticos que podem até dizer verdades, mas eles não sabem nem de onde vem isso, né? De onde brotou essa opinião verdadeira neles. Então, é como se fosse uma iluminação divina. Esses políticos, então, seriam como profetas e a boa opinião seria um instinto dado por Deus. Além disso, como não é um conhecimento, a virtude, ela não é uma coisa racional, que corrobora a ideia de que seria um instinto dado por Deus. Só porque essa conclusão não é muito satisfatória. Então, o diálogo termina assim em uma aporia, ou seja, não há uma conclusão, uma resposta definitiva. Apesar disso, a gente aprendeu algumas coisas importantes, como a distinção entre opinião verdadeira e conhecimento, uma introdução da teoria da reminiscência, e que antes de tentar definir como adquirir uma coisa, a gente precisa saber exatamente o que ela é, sem queimar as etapas. Espero que tenham gostado, beijos e até a próxima!